Bom dia, pessoas maravilhindas! Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja que hora for que você apertar o play desse canal, meu nome é Helena Moraes e aqui eu gosto de contar experiências já vividas, afinal de contas, eu sou uma senhora de rumo aos 70 anos, então eu tenho muita coisa maravilhosa guardada dentro de mim que o Senhor Jesus fez. Isso está escrito em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sabe? E isso vale para cada um de nós, independente da sua cor, raça, religião. Se Cristo vos libertar, sereis livre. E dando continuidade ao testemunho de ontem, né? Não é testemunho não, gente, é testemunho. Sabe, eu não tenho esse problema de lembrar do passado e ficar sofrendo, chorando, não, porque o Senhor Jesus passou o sangue dele no meu passado, sabe? E eu sou uma pessoa que o meu passado, para mim hoje, quando eu volto ao meu passado, sabe? Eu vivi experiências maravilhosas, eu tive encontros com o Senhor. Lembrando você que encontro com o Senhor é todo dia, viu? Não é 3 dias no retiro espiritual, não. Se bem que também é importante, né? O encontro com o Senhor, você tem que ter aquela intimidade com Deus agora, nesse momento, enquanto você está vivo. Viva, porque os mortos não louvam a Deus. E é bíblico isso que eu estou te dizendo, viu? Os mortos, aqueles que descem à sepultura, não louvam a Deus, porque estão mortos. Ressuscitarão naquele grande dia, que depois eu toco nesse assunto. Mas vamos lá, né? Vamos agora para o meu casamento. A gente tem inúmeros testemunhos do meu casamento aí, por aí. Eu não sei colocar na descrição, mas tem muitos e muitos e muitos testemunhos. Mas eu vou, para você que está daí do outro lado, para cada uma de vocês, um beijão para cada uma de vocês, que o Senhor continue abençoando você, lembrando que, viu? Eu oro por você, eu oro. Eu não sentaria aqui para falar mentira, para te pedir like, curtida, porque eu não sou novela, né? Então eu gravo aqui, com prazer, eu estou deixando memorial para os meus filhos e para os meus netos, porque eu sei que o dia que eu não estiver mais aqui, o dia que o Senhor me chamar, eles vão poder ter isso como recordação. Então não é para ter curtida, like, não. É para que, se o meu testemunho servir para abençoar uma pessoa, tá valendo. Então vamos lá, porque o tempo aqui é corrido, né? E eu tô com o celular zerado, mas que dá negócio de memória cheia o tempo todo. Já excluí tudo e mais tudo, mas dá. Mesmo assim. Aí veja bem, quando do meu namoro com meu esposo, gente, foi uma luta e ficou 4 anos no meu pé e eu gritando que eu vou para a África. Eu tinha a África no meu coração. Eu queria ir para aquele lugar para evangelizar, para falar do amor de Deus, porque naquela época, sabe, a gente recebia boletins, que era um jornal, sabe? O Mensageiro da Paz, que falava a respeito dos missionários na África, aquele povo sofrido, né, muito envolvido em feitiçaria, e não tinham, e aquelas crianças não tinham conhecimento do Senhor. Então a minha alma queimava, sabe? Eu gosto de falar do amor de Deus, eu gosto de testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida até esse momento, né? E eu quero dizer para você, sabe, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu apresento você diante de Deus, até aquelas que tem muito, que era desde o início, que hoje deve ter tomado outros rumos, mas eu continuo orando da mesma forma. Então, gente, eu lembro que naquela época, na insistência dele, um homem de oração, um rapaz de oração, um rapaz que havia entregado a vida para o Senhor Jesus, e eu pude perceber naqueles 4 anos que ele ficou no meu pé, né? Ficou no meu pé, é a maneira de dizer, né, gente? E às vezes eu encontrava com ele no caminho de volta do trabalho, ele subia na minha frente: você vai chamar Helena Maria Silva Moraes. Eu
estremecia de ódio, sabe? Porque dentro do meu coração eu não queria isso, eu queria missionar na África. Mas naquela época eu já missionava aqui nas redondezas, sabe? Eu já levava o evangelho para outra cidadezinha, eu pregava em outras cidadezinhas e, sabe, falar do amor de Deus para mim é primordial. Então, com o decorrer desses tempos todos, né, eu sempre orando, sempre fazendo a obra de Deus. Um dia, na casa da minha mãe, né, tinha um fogão de lenha, hoje já não tem mais não, um fogão de lenha muito comprido assim, onde a gente sentava aos pés do fogão de lenha, e nesse dia eu havia chegado da fábrica, eu trabalhava na fábrica de tecidos, eu tinha chegado da fábrica, sentei lá e estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe falou comigo assim: Helena, por que você não dá uma chance pro Daniel? Porque, olha para você ver, ele é um rapaz bom, ele é um rapaz... Ele já tinha ganhado, todo mundo lá na minha família estava babando por ele, né? E a minha mãe, sabe, eu sempre fui de ouvir conselho de mãe. Um dos 2 namorados que eu tive, a minha mãe não ia com a cara dele, não ia, sabe? Minha mãe olhava para ele e falava assim: minha filha, ele... Naquele jeito dela de falar, esse rapaz não presta. Termina esse namoro. Então, pela minha mãe falar isso comigo, por ela estar falando isso comigo, eu terminei esse namoro. E esse namoro era desde os 15 anos, né? Mas com 15 anos que eu tive esse primeiro namorado, não era namoro de ficar beijando, abraçando, não, porque naquela época os namoros eram muito rígidos. E ele ia namorar, a gente sentava na sala com todos da família vendo televisão e na hora de ir embora pegava-se na mão, despedia e ia embora. Foi assim, né? Que a gente ficou assim nesse tal namoro uns 4 anos, né? Dos 15, dos meus 15 até os 20 anos, mas era desse jeito, não tinha, sabe? Até que eu resolvi, não quero, sabe? E você não há de acreditar, minha filha, que o homem é muito bem financeiramente, mas não vale o chão que pisa? Pois é. Infelizmente, casou com uma amiga minha, uma amiga irmã que eu amo de paixão, sabe? Mas, sabe, um cara que, dado a muitas mulheres, a muitas orgias, a minha mãe tinha razão. Porque naquela época, a gente bem novinho, né? Ele não tinha escancarado a vida dele desse jeito, não, né? Mas depois que casou, eu vi do que escutar o conselho da minha mãe me livrou. Mas voltando aqui para o meu caso. Né? Depois eu tive o segundo namorado. E nesse a gente tava para ficar noiva, igual eu contei. Eu não vou falar desse segundo, não, tá? Só sei que a gente terminou, eu terminei também, foi eu que terminei. E fiquei 4 anos sem namorado, com o Daniel no meu pé. Eu te amo, não sei o quê, e orando e jejuando. E quando a minha mãe falou isso pra mim, muitas outras pessoas já haviam falado, muitas pessoas da igreja falaram com ela: tira a Helena da sua cabeça, a Helena vai embora pra África, sabe? Então, gente, eu ouvi o conselho da minha mãe e comecei a namorar. A gente namorou 1 ano e 7 meses, né? Namoro, noivado e casamento, né? Eu casei com 1 ano e 7 meses de namoro. Mas eu já conhecia ele há 4 anos, um homem fiel à igreja, né? Um homem temente a Deus, um obreiro temente a Deus, sabe? E voltando aqui rapidão, porque senão o tempo ali corta. E então, quando a gente casou e tudo, eu casei, tinha Jesus no meu coração, eu aceitei Jesus de verdade, não foi de faz de conta, não foi aquele negócio assim, não, eu aceitei de verdade, sabe? E a transformação que Jesus fez na vida do meu pai foi tremenda, sabe? Mas eu vou contar também em outros episódios de pessoas da minha família que viram a transformação que o Senhor Jesus fez na nossa vida, sabe? E que não aceitou Jesus e morreu. Só que morreu na carona da minha oração, tá salvo. Então, veja bem, a gente casou, mas eu casei com aquela opinião. Eu nunca vou humilhar para pedir dinheiro, porque eu via minha mãe, né, pedindo meu pai, afinal de contas, eram 7 filhos.
fora a dor da que ela perdeu primeira, que foi uma morte, assim, pode-se dizer, assim, muito triste, né? Então, meu pai sem Jesus, o homem sem Deus, ele é mau, né? O homem sem Deus, ele é diabólico, porque ele deixa o inimigo das nossas almas morar dentro do coração dele. Então, quando o inimigo mora nos nossos corações, a palavra da nossa boca não é boa, os nossos pensamentos não são bons, sabe? Nada pode sair de bom na vida de uma pessoa que é abrigo para o inimigo das nossas almas. Então eu vi meu pai fazer atrocidades com a gente, eu via ele amolando faca, facão e falando assim, ó, eu vou acabar com vocês, vou matar um por um, totalmente endemoniado, sabe? Totalmente endemoniado. Eu sou descendentes de pessoas, sabe? Que serviram e servem a demônios. Tanto meu pai materno, tanto do meu pai paterno, da família do meu pai, quanto da família da minha mãe. Eram todos envolvidos com o ocultismo e entregou toda a descendência dele nas mãos de orixás, caboclos e guias, tá? Talvez você vai falar assim, tá falando dos meus santos, não? Isso não é santo, não, isso é demônio, sabe? Que veio com o único intuito de matar, roubar e destruir, sabe? Ele se transforma em anjo de luz para enganar até os próprios escolhidos do Senhor. A Bíblia fala claramente assim. Então, na minha casa, sabe? Antes de entregar minha vida para Jesus, a minha mãe nos ensinou a ser macho, sabe? Não é esse negócio, eu nasci no corpo errado, eu sou mulher, mas eu sou homem. Não! Ela nos ensinou a ter atitude de homens, sabe? De enfrentar, de trabalhar, de ter responsabilidade com contas, de suprir a necessidade. Então, nós fomos criadas, sabe? Com mãos de ferro, sabe? Eu nunca chorei na frente da minha mãe, porque o chorar era nos ensinado que o chorar é para gente fraco, gente frouxo, sabe? Então eu vim para o casamento, trazendo para dentro do meu casamento a macheza, sabe? Eu fui cabeça do meu lar. A última palavra era minha, entendeu? E o Senhor não agrada disso. Gente, demorou muitos e muitos e muitos anos para mim entender que o cabeça da minha casa tinha que ser o meu esposo. Então ele era submisso a mim em tudo, sabe? Quem pregava era eu, quem fazia evangelismo era eu, quem saía da cidade para pregar em outras igrejas era eu. Ele era apenas o marido da Helena. Até dentro da igreja, as pessoas me viam, mas não viam ele. Pessoas má, né, Helena? Não. Era assim que eu o retratava, sabe? Era assim, era isso que eu passava para as pessoas e era isso que eu vivia, sabe? Então, assim, aquele negócio eu tinha na minha cabeça assim, ó, eu não vou deixar homem banana nenhum mandar em mim. Eu casei com esse negócio, ninguém manda em mim. Quem manda em mim é só Jesus. Não me manda fazer o que... Sabe? Isso, gente, deixando a casa impecável, meus filhos, sabe? As minhas filhas, elas tinham cabelo, elas têm cabelo. Aqui hoje, na época de hoje, qualquer cabelo duro fica liso, né? Mas naquela época, as minhas filhas eram de cabelo C, mas aquele C mais maleável, que dava cachinho, eu mantinha o cabelo dessas meninas impecáveis. Essas meninas iam para a escola impecável, né? O Mateus com o cabelo cortado impecável, sabe? Eu prezava pela aparência dos meus filhos. Não é que eu lidava da casa, mas eu também saía às 2 horas da manhã para fazer
trabalho de libertação para aquela irmãzinha que estava possuída lá dentro da casa dela, quebrando tudo e o diabo fazendo a festa. Eu saía, seja lá que hora que for, o telefone ligava, Helena, vai em tal casa assim, assim, porque a pessoa está tentando suicídio. E foi assim durante muitos anos. Quantas vezes o Daniel falou para mim assim, ó, escuta, vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Tá na hora da gente focar mais na gente. Não, eu queria fazer a obra. E sabe para aquelas coisas que a mulher casada não tem direito de dizer não, porque o corpo dela não pertence a ela, se você é casado, seu corpo não te pertence, lindinho. Por mais brava que você fica, seu corpo pertence ao seu marido. Então, eu tinha aquele negócio, mesmo sabendo que era errado, sabe? Mesmo sabendo, eu tô assim, Deus perdoa, eu tô fazendo a obra, sabe? Tô cansada. Você não viu o tanto que eu evangelizei? Mulheres saíam da minha casa, sabe? Para aconselhamento, 2 da manhã, sabe? Meia-noite, 1 hora, meu telefone, as meninas, as intercessoras que andavam comigo, falavam para mim, naquela época não tinha esse negócio de celular ainda não. Você tem que comprar um negócio que você põe no seu ouvido assim, e você vai atendendo as pessoas, sabe? O telefone tocava de minuto em minuto. Eu tenho pavor de atender por telefone. As meninas brigam comigo de tanto que o telefone na minha casa tocava e ainda toca. Quando essa mulher, né, entrou dentro da minha casa e começou a dar para o meu marido a atenção que ele nunca teve, né? Isso justifica, Helena? Não, não justifica, sabe? Não justifica um homem trair a mulher, mas também justifica eu ignorá-lo. Sabe, gente, eu fazia pouco caso dele. Isso eu tô contando aqui só para vocês, viu? Porque eu falei com o Senhor que eu ia falar a verdade. Eu fazia pouco caso, eu me achava demais, sabe? Eu me achava demais para ele, era muita areia pro caminhãozinho dele, mas não era só no sentido, sabe, da vida sexual, não, que eu nem gostava disso. Sabe, eu nem, sabe, de tanto ver a minha mãe implorando, sabe, eu criei uma redoma ao meu redor, uma fortaleza. E isso me travou por vários e vários e vários anos, foi uma trava na minha vida, sabe, que o meu coração, sabe, coração tem boca, tem olhos, tem ouvido, tem tudo, espumava, sabe, eu senti um troço, né? E as pessoas falam, ah, mas você teve 3 filhos. Sim, querida. E quem foi que te disse que ter 3 filhos é sinal que você gostava muito do negócio? Sabe? Não é não. Eu tive 3 filhos, porque na minha cabeça, naquela época, 28, se você casasse com 28 anos, você era considerado coroa. 1900, nos anos 80, já era considerada coroa. Quando eu me casei, só para que você tenha noção, eu me casei, a gente começou a namorar, foi um namoro rápido, né? Naquela época você não almejava a casa própria, não. Você pensava assim, não, eu vou alugar um barracão. Eu casei com tudo novinho e fui para um barracão. Quando eu cheguei lá, parecendo, acendeu um troço na minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui com esse homem? Gente, aqui só para vocês aqui entenderem o naipe do negócio. A hora que a gente chegou em casa, a amiga nossa que hoje dorme no Senhor nos levou, porque a gente tinha ganhado muito presente, né? Naquela época ganhava muito presente. Você acredita que eu dividi meus presentes tudo com a minha mãe? Tudo que eu ganhei repetido, dividi com a minha mãe. Hoje ninguém faz isso, não. Hoje o filho não faz isso, não. Alguns fazem, né? Mas, que ele falou comigo assim, ó, vamos tomar um banho? Eu paralisei do alto da cabeça à ponta do pé. Mas você já tinha 28 anos, e daí? E daí? Naquela época, com 28 anos, minha filha, ainda cheia de Jesus, eu sabia que meu corpo era do Senhor Jesus, eu não dava abertura para ninguém. Naquela época não tinha cursinho de casal, não. E nem casamento blindado. E nem nada que tenha as facilidades que tem hoje. Gente, eu tô suando em bicos. A facilidade que tem hoje, e mesmo assim as pessoas continuam traindo, fazendo uma cachorrada no casamento e casando hoje para desquitar amanhã.
Não. Sabe? Quando ele me fez esse convite, você ficou doido? A minha mãe não deixa eu tomar banho com homem, não. Eu já estava casada, sabe? Eu já estava casada. Gente, eu fiz ele prometer em nome do Senhor Jesus que ele não tocaria em mim. Nós chegamos, eu fiz uma festinha para as pessoas da igreja, né? Na casa dos meus pais, que naquela época era assim que se fazia. E depois, 1h da manhã, a gente foi para casa, que era bem perto da casa dos meus pais. Se você for casar, corre da casa dos seus pais e da casa do seu sogro. Vai morar longe, vai morar bem longe. Aí, naquela época, existia também um negócio de cortar a gravata. Cortar as gravatas e fazia muito dinheiro com esse negócio de picando a gravata. Eu tô vendo ele andando com um tanto de homem andando com ele, picando gravata, mas, sabe? E ele fez um bom dinheiro. Ele fez um bom dinheiro com esse negócio da gravata. Mas aí, quando cheguei lá, eu falei com ele assim, não, você não me toca. Ele tá assim, Helena, nós somos casados. Eu falei, e eu com isso? Você não vai encostar a mão em mim, não. Helena, você acha que... Por que a gente casou? Ué, pra me lavar, arrumar a casa e cozinhar pra você. E eu vou continuar evangelizando. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Aí ele falou comigo, senta aqui. Sua mãe não te falou nada, não? Nem ele não sabia também, não. Ele veio do mundo, mas acho que ele não sabia nada de nada também. Aí, eu falei, que a minha mãe ia falar o quê? Ninguém falou, não. Falou nada comigo, não. Não, Helena, agora... Começou a falar, o pessoal, escuta aqui, eu não gosto desse tipo de conversa, não. Foi assim, meu início de casamento. Meu Deus do céu, Jesus amado. Depois eu te conto que a minha filha casou depois, anos depois, fez a mesma coisa, meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Eu fiz ele prometer em nome de Jesus que ele não me tocaria. 5h da manhã, falei com ele, você vai dormir aí, ó, na sala. E eu fui pro quarto, sabe? Aí o diabo já entrou. Ele não entrou, não. O diabo não entrou naquela hora, não. Porque Deus sabia que eu não sabia de nada de nada. Nada de nada. Entendeu? Então, e no outro dia eu levantei 5h. Eu tava lá com aquele olho estatalado. Eu acho que não dormiu nem 1 minuto de noite. O olho estatalado. Ele pegou e falou assim. Eu falei com ele assim. Troquei de roupa lá no quarto. Falei com ele, eu vou lá pra casa da minha mãe. Helena, não vai não. Eu falei assim, vou. 6h da manhã. Vou. Helena, por favor. Aí ele falou assim, que olha, vamos ficar aqui. Eu não vou ficar aqui com você, não. A minha intenção era ir para casa da minha mãe e não voltar nunca mais. Ainda falar com a minha mãe. Ele tirou a roupa e queria que eu tomasse banho com ele. E eu nem olhei, né? Gente, foi preciso... Esse trem deu uma campanha da fraternidade que o pastor teve que ir lá. Só quando o pastor me sentou e falou comigo assim, Helena, você está em pecado. Eu morria de medo de ficar em pecado contra Deus. O temor que a gente tinha naquela época dos anos 80, minha filha, pesquisa sobre a igreja dos anos 80. Esses troços que tá aí, ó, dando esses escândalos todo dia, não chega nem no dedinho mindinho da igreja dos anos 80, sabe? Uns crentes sem vergonha, safado, uns pastor pilantra que casa 1, 2, 3, 4 vezes. Não são todos não, viu? Daqui da igreja que eu me converti, é esposo de uma mulher só. Tem escândalo na vida dele não, sabe? Mas veja bem, quando passados os dias, não rolava nada, né? Não rolava nada. Aí ele procurou o pastor sentou comigo, né? E, gente, mas se tivessem me falado que era daquela forma, aí que eu ia bater o pé, não, eu vou para a África mesmo, sabe? Hoje não, hoje eu tenho um pensamento diferente, sabe? Mas aí, pronto, depois que eu soube que eu estava em pecado, eu permiti que ele me tocasse, mas só ele. Eu nunca fui uma mulher carinhosa, eu nunca fui uma mulher, sabe? Submissa. Submissa, eu fui ficar submissa, mal menos, depois da gaiada, sabe? Que hoje eu conto assim, nesse tom de brincadeira, mas doeu pra caramba, viu? Então, a gente foi levando os anos, eu tive meu primeiro filho, né? Então, quanto tempo você ficou correndo dele, Helena? Eu fiquei uns bons 2 meses correndo dele num barracão de
4 cômodos compridos. Sabe que barracão? Barracão é quando é tudo assim comprido. Você entrava pela sala, tinha um quarto, tinha uma cozinha. Era isso, um barracão. Era assim que a gente morava. A gente tinha visão de casa. Ele tinha uma visão espetacular, né? E eu morria de medo de passar minha vida inteira pagando aluguel. Se você paga aluguel, porque tem pessoas que gostam de mudar, eu vejo muito pessoas que moram em casa alugada e é feliz. Mas eu, por ter traumas, né, porque a minha mãe nos falava muito que a gente precisava ter uma casa própria e tudo, então a gente já foi crescendo com isso. Então eu ficava assim com muito medo. E depois, se não der para pagar o aluguel, que aluguel come na mesa com a gente, né? Então a gente começou a orar, conseguiu a casa e eu continuei na obra, na frente de obra, sabe? Sempre gostei de oração, de ir ao monte, de buscar a Deus, mas tinha uma brecha no meu casamento, onde o diabo entrava e saía da maneira que ele queria, porque eu permitia, eu era a porta. Os meus filhos foram criados com a mais pura escola bíblica dominical, nesse parquinho de diversão que a gente vê hoje, não. Aliás, hoje a gente não vê nem parquinho, né? Porque as crianças de hoje tá dentro da igreja, com o celular na mão, sabe? Conversando, chupando balinha, com merenda. Não, os meus filhos foram criados ouvindo a palavra. Tinha salinha para eles, não. Salinha veio logo, bem depois. Então, quando isso aconteceu, é porque o diabo achou brecha, sabe? Para entrar, porque eu abri essa porta. Ah, Helena, você está se tornando seu esposo inocente disso? Não, é claro que não, sabe? Mas muitas coisas que nos sobrevêm, somos nós que permitimos o inimigo. Eu cheguei num ponto de cansaço físico e mental, de uma forma tão grande, sabe, tão grande na minha vida, que eu lembro que ele me procurava e eu não era dada a isso, sabe? Eu matei essa área de intimidade na minha vida, porque quando eu pensava em minha intimidade, eu pensava no meu pai amolando faca. Quando eu pensava em filhos, em ter filhos, eu lembrava da minha mãe sendo socada pelo meu pai, sabe? Então eu tinha asco. Então, um dia, cansado de me procurar, sabe? Eu abri a boca. Eu lembro direitinho o dia que a pombagira entrou na minha vida e fez um estrago. Eu falei com ele assim, escuta, não deixando faltar o alimento aqui para casa, cuidando da casa, arruma quem que você quiser, porque eu não gosto disso, sabe? Assim que eu falei aquilo, eu senti algo diferente dentro de mim. Mas sabe quando você... E eu já tive lutas espirituais com demônios, sabe? Que se eu for contar, as pessoas pensam assim, tá mentindo. Mas Deus e eu sabem que é verdade. E se ele permitiu, eu deixo aqui. Então, veja bem. Eu naquela situação, eu lembro que ele virou, não passou muito tempo, essa mulher perde o marido, enfia dentro da minha casa. E como que eu fui descobrir que eles tinham um caso, já tinha um ano. Ele construindo a casa e ela lá. Você é maravilhoso. Você não merece a Helena. Se você ficar... Sabe aquele jeitinho de pomba, girão? Pois é, era assim. Quando eu soube, gente, eu levei uma surra de realidade. Eu levei uma coça de realidade. Eu me vi dentro de todas as palavras que eu fazia, sabe? E eu ouvi ele dizendo para mim, sabe? Você nunca me deu valor. Quando eu falei com ele, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Você tem certeza? Ele falou comigo, não, ela me dá atenção. Ela conversa comigo. Ela tem tempo de me ouvir. Você acha que eu tinha tempo para ouvir ele? Ele começava a falar, eu tô assim, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho evangelismo para fazer, sabe? Era assim que eu tratava o meu casamento. Porque nem todas as mulheres chifrudas são vítimas, não. Nem
todas as mulheres traídas? Não é vítima, não. Sabe? Ele tem desculpa, Helena? Não. Tanto ele quanto eu fomos indesculpáveis. Eu fui uma esposa nécia, sabe? Eu fui uma esposa que colocava... Não, é o meu ministério, sabe? Não, eu tô fazendo a obra do Senhor, sabe? E a minha casa que se lasque, sabe? Quantas vezes agora, depois de grande, os meus filhos falavam para mim assim, a gente só queria a senhora no Natal. Nem não é no Natal, no Ano Novo, né? A gente queria. Eu já começava a trabalhar no dia 30, a noite toda com as intercessoras, cozinhando para fazer a grande ceia da igreja, uma igreja de mais de 2.000 pessoas, né? Não era só eu, eram várias mulheres da igreja. Muitas já dormem no Senhor. E eu vou ter que parar, que eu acho que deu pau no negócio. Então, acho que vai mais alguns minutinhos. Então, sabe, eles falaram, a gente só que... Eu não tinha tempo, eu tinha tempo de penteá-los, de assinar o dever, de ensinar o dever com muitos gritos, de ir nas reuniões, mas eu não tinha tempo, sabe? Eu tive tempo de brincar com os meus filhos quando eu pus o Daniel para correr e eu olhei para eles, sabe? Eu fui ser mãe dos meus filhos, eu era mãe de todo mundo. Eu lembro que eu tinha uma célula, gente, a minha célula era a maior célula da igreja, a maior célula, com o maior número de pessoas, dividida em várias, sabe? Tanto a da minha casa aqui parecia uma igreja, 50 pessoas no fundo da minha casa e eu ensinando a palavra. E às vezes as mulheres traziam suas meninas, suas crianças, olha para você ver. Às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, eu já pedi a Deus perdão, já me perdoou. As menininhas, as filhas das mulheres que vinham, trazia flor para mim, eu abraçava, ria, que gracinha. Eu queria elas na igreja, né? Que gracinha. A minha filha caçula, ela tem um temperamento, mais eu um pouquinho, sabe? A minha filha pegava a menina, batia na menina, porque a menina trazia flor pra mim, ela sentia ciúmes, sabe? Então, assim, e hoje não, né? Há tempos atrás, eles falavam comigo, a gente só queria a senhora no dia 31. Dia 31 eu passava o dia 31, dia 1º, servindo pessoas na igreja. Não era só eu, viu? A mulher do pastor também estava lá. O pastor também estava lá. E se você achar que eu vou falar assim, eu me arrependo tanto. Não me arrependo nada do que eu fiz. Embora hoje eu sei que aquilo pouco importava para Deus. Porque o maior ministério de uma mulher é a sua família. O que adiantou eu ganhar mulheres e mulheres e mulheres para Jesus, evangelizar esse bairro tudo e o meu lar desmoronando, sabe? O meu lar indo à ruína. E eu posso dizer para você com toda a sobriedade da palavra do Senhor, no Espírito do Senhor, tem muitos casamentos que estão acabando. E a culpa não é do homem, infelizmente. Sabe, então quando ele falava comigo, não, ela tem tempo, ela tem isso, ela tem aquilo. Para onde que eu fui? Aos pés do Senhor Jesus, para ganhar uma surra espiritualmente, para pesar todo o meu lado macho de ser. Homem nenhum vai me dominar, homem nenhum. Sabe, porque era assim que eu me posicionava, sabe? Pessoas dentro da igreja me chamavam de sargento, sabe por quê? Eu não era uma sargento só que na minha casa, era em todos os lugares. Então, eu quero te ensinar passo a passo, sabe? Vale para uma que tá aí, isso tá indo para você. O Senhor te dá vitória no casamento, você quer saber como? Nos próximos capítulos, se o Senhor assim permitir, e você vai se tornar a mulher sábia que edifica a casa. Sabe?
Os olhos do seu marido será só para você. Jesus, extrapolei. Deus abençoe você, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, a sua, é a nossa força. Se você quer saber como Helena é de verdade, eu gravo no TikTok todos os dias. Tô lá, Helena Moraes, só você ir lá procurar. Só que lá eu tô de filtro, né? Então, assim, tá bem diferente. Mas que Deus abençoe você e vamos lutar junto para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha filhos abençoados, para que o Espírito Santo reine na sua casa. Você tem um grande valor no Senhor, lembre-se disso.